Bom, vamos falar com a Kátia, que trouxe pra gente uma coisa maravilhosa, um material bem bacana, um livro do Sócrates, uma camisa que o Chico Lang está mostrando aí, tem um material aqui. Kátia, o que você está preparando para o nosso querido Sócrates daqui para frente? Então, você vai receber de primeira mão aqui. Na verdade, existem muitas obras que foram escritas, inúmeros autores pelo mundo todo sobre Sócrates, mas juntos nós começamos um trabalho e eu tenho dado sequência a esse trabalho com muita luta. A primeira obra foi Como Nós Nos Conhecemos, qual foi os últimos 3 anos, né? Quais foram os anos dele até o final. Que eu já mostrei, isso, a minha vida ao lado do maior torcedor do Brasil. A gente partilhava um diário e essa obra traz ele falando, eu complementando, e aí todo o processo até o falecimento dele, num domingo com o Corinthians campeão, como um dia ele disse que queria. Mas a partir daí, eu fiquei com um material muito rico, tanto em vídeo, porque eu ia pedindo a ele para que me contasse as coisas e em casa eu ia gravando. Então ele foi me contando a vida dele toda, além de um material muito rico que a gente escreveu juntos, onde ele traz a história do Brasil através da história dele. Então, desde quando ele tinha 10 anos de idade, quando ele viu o pai queimando os livros no quintal de casa, achou aquilo super estranho e só foi entender com 12 anos que o pai fazia aquilo porque protegia a família durante o golpe de Estado de 64. A partir daí ele teve uma consciência política, entendeu que a medicina podia entregar para ele aquela ânsia de fazer alguma coisa pelo povo do país dele, e o futebol foi o porta-voz disso num momento difícil de decisão. Eu decidi escrever a definitiva e única biografia dele com relatos dele, que ainda são inéditos e exclusivos, que ele nos deixou. É uma missão difícil porque eu tenho que, obrigatoriamente, deixar a esposa e a viúva um pouquinho quieta ao lado e entrar como jornalista e escritora para poder ser fiel a toda a história dele, sem excluir absolutamente nenhum momento da vida dele e com imparcialidade. Essa obra, ela vem em livro como literatura, se chama Jogo, Ciência, Drogas e Aculturação. Depois disso, eu conto a história da Turminha da Democracia, de todos eles, desse evento histórico incrível que a gente teve no país durante um período dificílimo de ditadura militar para criança. Então vem um livro infantil contando essa história desses grandes atletas, não é só de Sócrates. E depois disso, a minha equipe, a gente já saiu para uma expedição, é uma série para televisão e para o cinema, onde a gente vai conversar e confrontar todos os momentos que ele deixou escrito. Eu tive colaborações de pessoas incríveis, a gente vai conversar com Maradona, ele compara Pelé e Maradona de uma forma poética, de uma forma incrível. É muito bonito de ler, mas vai ser muito mais bonito de ouvir o contraponto de Maradona, o contraponto de Cruyff, que foi gentil demais comigo e está fazendo o prefácio dessa obra, está me ajudando muito à distância, com informações, com a vivência que ele teve. E um dos depoimentos que ele me deu, que é muito bonito, Flávio, ele diz que ele nunca vai entender por que Sócrates bebia tanto. E ele nunca vai se conformar pelo fato deles já terem participado de eventos esportivos juntos e um gostava tanto do outro que essa paixão nunca fez com que eles conseguissem se aproximar e sentar numa mesa para conversar. Eles nunca conversaram. Nunca conversaram? Meu Sócrates, meu Cruyff? Nunca se conversaram. Se cumprimentavam nos eventos, mas nunca sentaram para conversar. Que Cruyff guarda isso dentro dele, essa vontade. E aí Cruyff relata de uma forma muito bacana também como ele enxergou a democracia corintiana, de que forma ele vê esse episódio fora do Brasil. E aí ele relata num depoimento, uma confissão, que ele tem hoje um instituto, né, em vários países, e esse instituto nasceu a partir da visão da democracia corintiana. Então isso é muito legal, porque o brasileiro não sabe disso. O brasileiro que conhece a democracia, que entende o período que a gente viveu e que compreende o que aconteceu no Corinthians naquele momento, talvez não tenha ideia de como isso repercutiu no mundo inteiro e de como isso gera frutos até hoje. Então acredito que eu ainda tenho essa missão, que ela é uma missão onde eu não tenho como distanciar a viúva, a esposa de Sócrates, a honra de ter sido esposa, mas que precisa do meu olhar como jornalista, como diretora de TV, para não deixar nenhum detalhe se perder.
É muito difícil, preciso de ajuda de todo mundo. São depoimentos Conte e são com a gente momentos muito. Que vocês vão poder colaborar. Os produtos que nós temos hoje, essas camisas todas que eu estou presenteando vocês, na verdade, tudo isso foi idealizado em vida. É o que ele queria. Ele me pediu várias coisas. Quando ele me conheceu, ele me disse, não, você é minha salvação, te procurei há 30 anos, não me deixe sair daqui. Estava no meu apartamento com 2 quadros e uma mochila. Nunca mais foi embora. E disse que ele queria se aproximar dos filhos, que queria se aproximar do povo dele novamente, que queria realizar os projetos que ele tinha, que ele nunca tinha conseguido realizar. Em 1 ano e meio nós fizemos tudo o que ele pediu, nós, graças a Deus, conseguimos conciliar. E essas camisas, elas representam parte do legado de cidadania de Sócrates. Então eu não quero que elas entrem na casa da família brasileira sem que a história seja contada. Não é um produto onde a gente vende, comercializa e fatura pura e simplesmente pelo comércio, não. Ele é um produto que faz com que o legado se perpetue, que faz com que o pai conte para o filho o que foi aquele período do Corinthians, que hoje a gente, graças a Deus, tem um apoio do clube para poder contar, rememorar, mas que durante muito tempo, isso é uma reclamação dos ex-atletas no Brasil, que a memória do esporte brasileiro e a memória dos atletas, ela não é bem administrada, não é bem cuidada pelos clubes. Acho que isso está mudando. O Corinthians hoje tem um departamento que cuida disso, um departamento de marketing que tem um interesse não só no marketing puro e simplesmente, mas no interesse do resgate da história. Eu tenho participado desses momentos lá dentro e acho que eles estão de parabéns. E acho que isso aproxima o torcedor, que consequentemente apoia o time, que vai jogar bem. O Tite hoje tem autonomia para gerir o futebol dele, porque durante muito tempo dentro do próprio Corinthians a gente sabe que o treinador não podia simplesmente fazer o trabalho dele. Hoje o Corinthians, e ele cresce por isso, e acho que a democracia corintiana, embora a gente tenha aí uma polêmica danada quando a gente fala sobre isso, mas acredito que por causa da democracia corintiana e da redemocratização do país, hoje qualquer atleta, qualquer presidente de clube, qualquer jornalista pode ter uma opinião, seja ela a favor da sua ou a favor da minha, contra, enfim, a gente pode se expressar e não perder essa história é muito importante, não perder essa história dentro da escola, não perder essa história dentro da comunidade. Nós conseguimos também nomear a primeira escola pública de 100, que é o número que eu tenho comigo, escolas públicas que levam o nome de Dr. Sócrates brasileiro. A primeira foi no Campo Limpo, pertinho de Paraisópolis, uma comunidade extremamente carente. E agora a gente está tentando implantar oficinas profissionalizantes para os pais daqueles alunos. São 1.200 alunos que escolheram em plebiscito, com 7 grandes nomes que construíram o nosso país, quem seria o patrono da escola. Então não foi algo que a gente... É o nome da escola. Vai ser o nome da escola. Era uma escola que já existia, pública, com o nome do bairro. E a diretora e os professores propuseram explicar para os alunos o que era o plebiscito. Sim. E a partir daí me pediram ajuda, nós conseguimos aprovação com a Prefeitura de São Paulo, com a Secretaria de Educação, e é a primeira escola. Isso é muito bacana, essa história por trás do nome, né? A conquista do próprio aluno, o garotinho de 6 anos e o garoto de 14, e a senhora, porque lá também temos ensino de jovens e adultos, a senhora de 60 anos, eles puderam votar e escolher, e aí por maioria foi democrática, foi definido o Dr. Sócrates. Como Sócrates fazia quando ele estava... Como ele fazia. Coisa linda. E aquela legal. Passarela que também foi inaugurada em frente ao... A maior passarela, do Complexo Viário do Brasil, que vai de ponta a ponta na Marginal até Itaquera, se chama Dr. Sócrates Brasileiro, Governo do Estado. Você pretende 100 escolas com o nome de Sócrates? Eu pretendo, pelo Brasil todo. Eu acho que a gente vai chegar. Eu gostaria muito. Mas assim, obviamente que isso eu gostaria, porque acredito. E hoje eu me correspondo com crianças, eu recebo carta pelo correio de crianças dessa escola, porque eu não posso estar lá o tempo todo, eu tenho as minhas limitações, mas as crianças me escrevem, então elas conseguem absorver e elas conseguem colocar em prática uma série de coisas, e principalmente o exercício da cidadania, é você conhecer os seus direitos, seus deveres e aplicar. O jogador de futebol, e Sócrates falava muito isso, e eu defendo e bato nessa tecla sempre, ele tem, o poder dentro do clube é o inverso, né? A hierarquia é inversa. O atleta ele tem mais poder do que o presidente do clube, mas pouco ele
usa esse poder em benefício da sociedade, em benefício do torcedor que paga o seu salário, que paga para que ele esteja ali naquele palco 2 vezes por semana. Politicamente nem se fala, porque hoje a gente não tem expressão de atleta nenhum, até porque eles têm um contrato, entendo que eles têm um contrato trabalhista que dificulta essa linguagem. Mas o que a Sócrates, Casagrande, Vladimir, Zenon, Birubiru e até o Leão, que se contrapõe à democracia corintiana, aquele movimento, todos eles tiveram uma participação fundamental para o que a gente pode fazer hoje no Brasil. E a gente não pode esquecer disso, nunca. Bacana.